Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo nas Escrituras, vamos agora passar para o livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Essa carta de Timóteo, assim como a carta de Tito, depois dela, as duas cartas de Timóteo e a carta de Paulo a Tito, são cartas que vão cuidar mais dos aspectos doutrinários e organizacionais da igreja. Paulo vai demonstrar assim, uma preocupação muito grande com a questão da doutrina e da organização, com a ordenação de presbíteros e de diáconos, daquilo assim que organiza a igreja na sua vida e na sua efetividade prática. E Paulo, então, nesse período abarcado por essa carta, Paulo tinha deixado Timóteo em Éfeso para cuidar da igreja ali. Timóteo ficou um tempo cuidando da igreja. E ali, então, ele tinha que supervisionar aquela igreja por aquilo que ela deveria ser e deveria realizar. O que a igreja é, o que ela deve ser. Então, por isso, Paulo se preocupava com a questão doutrinária, com a questão organizacional, porque tudo isso faz parte daquilo que é a identidade da igreja, em seu modo de operação, em seu modo de existência nesse mundo. Essas cartas de Paulo a Timóteo vão cuidar disso, estando Paulo em Éfeso. Depois, a carta a Tito vai cuidar mais ou menos de um assunto parecido com isso. Porque a igreja é o quê? A igreja é a sustentação da vida espiritual. Em seu modo de doutrina e de comunhão, ela sustenta o todo da vida espiritual. Aí, de novo, falar aquilo está desigrejados, porque não tem como realmente você ser crente sem estar vivendo em comunhão, sem estar aprendendo com pessoas, sem estar crescendo com pessoas. Aqui Paulo vai tratar justamente dessa questão doutrinária. Então, nós vamos começar a ver aqui nessa carta algumas das ameaças que haviam naquele tempo. Quais eram as ameaças que apareciam naquele tempo, assim, que de certa forma, assim, era um perigo para a pureza doutrinária da igreja. Poderia causar assim, um desvio doutrinário sério no meio da igreja, lá já no seu começo. E o zelo dos apóstolos era contra essas coisas. Versículo 3 a 7 desse capítulo 1, resumidamente. Quando eu estava ainda de viagem, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para demonstrar a certas pessoas de que não ensinem doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, aquilo que eu acabei de falar. Timóteo foi deixado em Éfeso para cuidar dos assuntos da igreja. O jovem Timóteo. E uma primeira ameaça que aparece aqui são fábulas e genealogias. De que maneira se manifestavam as fábulas e genealogias? Primeiro vamos entender uma coisa. Fábulas e genealogias eram conteúdos de toda a forma pagã de religião. O paganismo, de maneira geral, era cheio de fábulas e genealogias. A teogonia, por exemplo, no escrito de Hesíodo, fala da genealogia dos deuses, teogonia, como os deuses apareceram, e haviam mitos e mitos com genealogias intermináveis de deuses e heróis. Isso no paganismo. No judaísmo também há aquela lista enorme de descendentes lá dos primeiros livros, nós lemos várias genealogias, e havia, obviamente, histórias e mais histórias sobre personagens bíblicos, mitos, que constam até hoje de livros apócrifos, sobre personagens bíblicos, com histórias assim, mirabolantes e lendárias também, com um conteúdo muito parecido com o conteúdo pagão, na verdade, porque o entendimento de um livro apócrifo é muito próximo ao entendimento lendário do paganismo. De maneira geral, os livros apócrifos são apócrifos por causa disso, porque misturam a palavra de Deus com o paganismo, com elementos da realidade que havia no mundo antigo. Então, fábulas e genealogias são esses conteúdos lendários que aparecem tanto dentro do mundo judaico, do escopo do judaísmo, quanto no mundo pagão em redor, mitologia grega, babilônica, tudo mais. Tá? E uma primeira ameaça assim, que aparece bem consubstanciada, assim, que vai realmente ameaçar a igreja nos primeiros séculos, é o gnosticismo. Uma primeira ameaça doutrinária séria. Esse gnosticismo é um pensamento oriental, e quando fala que oriental, quando fala oriental em relação à Bíblia, não é tão oriental no sentido assim da Índia, do Vietnã, da Ásia, como entendemos hoje em dia. É oriental, nesse caso aqui, oriental da área do Oriente Médio, Oriente Próximo, que seriam as regiões da Pérsia e Babilônia. Então, desses lugares aí, do Irã, do atual Irã hoje em dia, né? A Pérsia era Irã, né? Então, desses lugares vinham religiões, assim como o masdeísmo, por exemplo, que era
masdeísmo, que eram religiões assim dicotômicas, religiões que criam assim um aspecto dual da realidade, bem e mal, macho e fêmea, preto e branco, e assim por diante. Dualidade, toda a realidade é dual, luz e trevas, e assim por diante. E o gnosticismo surge desse contexto com uma mistura com o cristianismo. O pensamento gnóstico surge então dessa mistura, pegando elementos assim, inclusive também do platonismo, da filosofia de Platão, porque Platão também acreditava em uma realidade dual, acreditava no mundo sensível, no mundo das ideias. Platão dizia que esse nosso mundo visível, ele reflexo do mundo das ideias puras, que seria agora o mundo das ideias. Então, seria esse mundo físico, seria o reflexo do mundo ideal, que é o mundo das ideias. Esse é o conteúdo das formas puras que aparece, por exemplo, na alegoria da caverna. Para quem não leu, leia. Alegoria da caverna. E é uma doutrina platônica, mas assim, o gnosticismo então pega elementos desse tipo, com mais aqueles elementos do pensamento oriental, persa principalmente, ou babilônico, e faz aquela miscelânea com o evangelho. Algumas pessoas assim que aparecem na história como fundadores, pouco se sabe sobre eles, mas são pessoas que aparecem, Valentino, Basílides, Cerinto, algumas pessoas que aparecem como fundadores dessa religião, desse pensamento algo místico e filosófico, uma coisa realmente muito estranha, que tinha esses pensamentos. Para eles, o mundo originalmente, ou a realidade toda era espiritual, só havia a realidade espiritual. E depois dessa realidade espiritual, havia a emanação principal, que era um tipo de divindade abstrata, e dessa divindade havia emanações, que eles chamavam de eons. Então vamos imaginar o Sol assim com os raios assim saindo do Sol, como se fosse algo assim. Uma realidade central principal, que era um tipo de divindade, mas muito abstrato, não era um ser pessoal. E dessa divindade principal, por assim dizer, como se fossem aqueles raios solares, aquelas emanações que saíram dali, que eram chamados de eons. E uma dessas emanações, chamada Sofia, resolveu criar alguma coisa por si só. E criou esse mundo físico. E aí houve o quê? Um aborto do espírito. E dessa maneira começou a existir o mundo físico, o mundo material. E o que todo esse pensamento diz? É aquela velha ideia, o corpo como cárcere da alma, a velha ideia platônica. Essa ideia. Nós temos que, assim, de certa forma, suprimir a carne para dar vazão ao espírito. Todo o ascetismo é baseado nessa ideia. É uma ideia muito parecida também com aquela que vigora lá na Índia, com aqueles faquires, com aqueles seres esqueléticos lá que fazem longos jejuns e se flagelam. É uma ideia parecida com aquela também. Mas aqui o gnosticismo foi realmente uma ameaça muito grande. E, assim, ameaçou muito o cristianismo nos primeiros anos, e também no judaísmo havia os elementos correspondentes ao gnosticismo no judaísmo, que seria, no caso, o Cabala, que seria a tradição, que era um pensamento assim, místico judaico, que alegorizava muito a interpretação da Bíblia, do Antigo Testamento, principalmente da lei da lei dos escritos do Antigo Testamento. Eram baseados em interpretações muito alegóricas, eram baseados muito em lendas judaicas, e que fazia com que o próprio judaísmo fosse algo assim meio que platônico. O Cabala existe hoje em dia, tem essa mesma cultura gnóstica, tem essa mesma cultura que se associa com doutrinas gerais do ocultismo, porque o pensamento gnóstico é o pensamento mais predominante no ocultismo hoje em dia, pensamento do autoespiritismo, da teosofia, tudo quanto é ocultismo. Mas é um pensamento assim que se desenvolveu paralelamente, tanto no berço cristão, desse gnosticismo chamado cristão, quanto no pensamento judaico através de tradições como Kabbalah. Começou lá com Shimon Bar Yochai no primeiro século, o Kabbalah, depois começou a se desenvolver com Abulafia, com Isaac Luria na Idade Média, tá aí até hoje. Pensamento cabalista, com todas as suas alegorias, com todos os seus misticismos exacerbados. Da mesma forma que o gnosticismo continua hoje em dia, tem até hoje lá o movimento gnóstico cristão, Brasil na Nova Ordem, tem até hoje o gnosticismo.
E há doutrinas assim que não são chamadas de gnósticas, mas tem fundo gnóstico, projeciologia. Aqui em Foz do Iguaçu tem um grande centro da projeciologia. É um pensamento marcadamente gnóstico. Por que eu falo gnóstico? Porque a palavra gnosticismo vem de gnose, que é conhecimento. Mas para eles existiria um tipo de conhecimento secreto, comunicado só aos iniciados. E que a cada etapa de ascensão espiritual corresponderia a um tipo de senha guardada por um guardião. E o iniciado ia galgando, então, essa escadaria mística e recebendo senhas em cada etapa de guardiões, que seriam os anjos. É por isso que menciona ali na carta aos Colossenses o culto de anjos, que era esse culto de guardiões, filhos de sabedoria também, comunicam sabedoria e vão fazendo com que o iniciado vá elevando-se cada vez mais em uma espiral de ascensão espiritual, uma espiral de ascensão. As pessoas vão ascendendo espiritualmente em graus cada vez maiores de iniciação e de suposta sabedoria. Esse pensamento entrou no cristianismo e, como esse pensamento era eminentemente dualista, com oposições de mundo, a matéria é mal, o corpo é mal, tinha esse pensamento, o mundo é caído, né? A verdadeira realidade é a realidade espiritual e não essa. Como tinha muito esse pensamento dual, eles tendiam assim a negar a encarnação de Jesus. Os chamados gnósticos cristãos do primeiro século, Serinto é o principal deles, negavam a encarnação de Jesus adotavam a doutrina chamada docetismo. Docetismo, né? Vem da palavra doquel, que é aparência. Então, Jesus era um tipo de um fantasma. Não tinha um corpo físico concreto, de fato. Por quê? Porque se ele tivesse um corpo físico, ele seria sujeito à sofia, que é justamente a ilusão ou a aparência desse mundo. Então, Jesus não tinha um corpo físico. Jesus, na verdade, ele apareceu repentinamente como adulto no Oriente Médio e começou a pregar simplesmente. Então, os gnósticos eles tendiam assim, a negar toda a tradição assim, do evangelho, assim, baseado nos antecedentes judaicos, das escrituras do Antigo Testamento, e dizer assim, que era uma coisa nova. Assim. Jesus, na verdade, ele é o que se chama hoje em dia de avatar, que é um título também que os ocultistas atuais usam para Jesus, avatar, mestre ascendido, mestre iluminado, essas bobagens todas. Todas essas doutrinas que vemos até hoje em dia têm esse fundo gnóstico, de um misticismo exacerbado de negação do mundo, negação da carne, e uma evasão para uma suposta realidade espiritual. Então, João criticou muito severamente essa heresia em seu tempo. João, o apóstolo João, quando ele diz em sua primeira carta, aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é do anticristo, acerca do qual o visto que veio, que presentemente já está no mundo. Quando João menciona o anticristo, usa o termo anticristo, como já falei antes, ele menciona o anticristo em conexão já com os gnósticos do tempo dele, que negavam a encarnação de Jesus. Que negavam que Jesus veio em carne, o que é capital para a redenção, porque se Jesus não veio em carne, Jesus sofreu na carne, para pagar na carne o resgate por nossos pecados. Isso é claro na Bíblia. Então, essa é uma doutrina capital. Isso sim feria o cerne do evangelho, que era o preço pago, o resgate de Jesus com sua morte na cruz. Então, isso era uma heresia realmente muito perigosa. E como ela tinha assim, um fundo filosófico muito elaborado, baseado no platonismo, ela se tornou muito popular e penetrou na igreja em vários aspectos. Alguns pais da igreja, como Orígenes e Clemente de Alexandria, escreveram e falaram coisas muito próximas dos gnósticos. Orígenes chegava a dizer que esse mundo, na verdade, é um segundo mundo, que a primeira criação é a criação espiritual, a segunda criação é essa que nós temos agora. Orígenes chegava a afirmar isso, Orígenes, em seus escritos, chegaram a afirmar isso. O Concílio de Calcedônia, em 451, condenou os escritos de Orígenes por causa dessas heresias. Também a Clemente de Alexandria, também Justino Mártir, se baseavam demais em filosofias platonistas e tinham doutrinas muito próximas assim, ao gnosticismo, de certa forma. Eram pessoas assim da fé, pessoas que foram perseguidas, que foram mortas pelo evangelho, algumas delas, mas que tinham um pé nesse negócio de gnosticismo, tinham um pé nessa especulação filosófica aqui. O fato é que esses pensamentos penetraram na igreja e influenciaram bastante.
Hoje em dia temos ideias assim que são próximas às ideias gnósticas, principalmente uma ideia platônica de um dualismo. As pessoas que falam, por exemplo, assim, minha oração move o mundo espiritual. A pessoa que usa essa expressão, ela não se dá conta disso, mas ela está falando tal qual um gnóstico ou um platônico. As minhas orações não movem o mundo espiritual. As minhas orações são dirigidas a Deus. O mundo espiritual, como local ideal, como depositário de alguma coisa, é um conceito do ocultismo e do gnosticismo, e não do evangelho. E isso, infelizmente, penetrou na igreja, mesmo em tempo recente, com escritos como A Quarta Dimensão, de Paul Yong-Cho, que traz doutrina desse tipo. E toda a doutrina, e todo ensinamento evangélico baseado em autoafirmações excessivas, muitas vezes, dizendo assim, que nós somos filhos de Deus, mas exagerando esse termo, são influenciados por um pensamento desse fundo gnóstico. Embora seja diluído, embora não seja tão pronunciado, mas ainda é uma influência. Kenneth Hagin, Valdir Vilhomens, Paulo Romero chegou a escrever um livro Super Crentes, falando sobre essa influência, um livro antigo, um livro interessante, chamado Super Crentes, por causa dessas doutrinas que entraram na igreja, principalmente aí meados dos anos 80 e começo dos anos 90. Então, quando o Paulo está falando aqui, segundo aquilo que acontecia na época dele, eu trouxe esse desenvolvimento para vocês entenderem que esses pensamentos ainda estão por aí de uma maneira ou de outra. Apenas isso. Mas lá no contexto de Paulo, as fábulas e genealogias eram um conjunto de saberes especulativos e lendários que se opunham ao evangelho e comprometiam a sua pureza. Era uma ameaça até por causa disso, principalmente o gnosticismo. Eles lutaram muito contra o gnosticismo, mas assim, para dentro ainda. Eu quero falar mais sobre o gnosticismo numa outra ocasião, porque vai aparecer mais vezes essa heresia sendo mencionada nos escritos de Paulo, tá? Depois, aqui no versículo 8 a 11, resumidamente, diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes e tudo que se opõe a essa doutrina. De novo a lei. De novo a lei. Sempre os apóstolos, sempre Paulo principalmente, lutava contra a questão dos judaizantes. Os judaizantes é uma luta constante de Paulo. Ele está falando da genealogia sem fim, das fábulas judaicas, do gnosticismo, e também ele passa necessariamente pela ameaça do retorno à lei, a ameaça do retorno dos judaizantes. E aqui Paulo fala, a lei é boa. Pô, a lei é boa. Não é que a lei seja ruim. A lei é um elemento necessário para a organização social. Tanto no Antigo Testamento quanto no mundo antigo haviam códigos regulamentares que necessariamente regulamentavam a convivência social. Não tinha como. Se tem Moisés recebendo as tábuas, tem Hammurabi, o código de Hammurabi, recebendo lá o Deus chama, lá na Babilônia, o código de Hammurabi. Então a lei era necessária, a lei é boa, qualquer lei é boa. Até uma lei lá dos pagãos tinha um código de justiça necessária. Mas a lei, pelo menos assim no Antigo Testamento, naquilo que ela diz a respeito do ser humano e sua relação com Deus, principalmente nesse escopo, que é um escopo maior do que a regulamentação social, nesse escopo, a lei é boa porque ela aponta o pecado. Nesse escopo, ela aponta ao pecado. E de forma que ela tem assim, uma aplicação permanente. A condenação divina virá por causa da lei de Deus e da justiça de Deus. A condenação pelo qual o Senhor Jesus julgará esse mundo será a condenação pela justiça divina, pela lei divina. Então, a lei é um elemento de aplicação permanente. A justiça de Deus opera por sua lei, por aquilo que ele falou. Agora, para nós, essa lei foi cumprida por Jesus e é atribuída a nós como justiça, esse cumprimento de Jesus, de modo que nós não vivemos mais debaixo da lei. Mas ela ainda é aplicável com relação ao pecado, em relação àquilo que no mundo se manifesta como pecado. As pessoas ainda estão debaixo da ira de Deus, porque a ira de Deus manifesta pela lei, ela só é não aplicável a nós só somos assim libertos dela por meio da cruz de Jesus, que se interpõe entre nós e o nosso pecado perante essa justiça de Deus manifestada na lei. E aqui Paulo fala, não li aqui, mas ele fala até
uma lista de pecados aqui, eu quero apenas mencionar isso, que algumas coisas que eram enquadradas pela lei do Antigo Testamento não eram enquadradas por nenhum código de lei do paganismo. Embora algumas leis do paganismo, como esse Código de Hammurabi, que mencionei agora há pouco, eram leis assim, parecidas em certos aspectos com os 10 mandamentos, com as leis dadas por Moisés, mas o pecado pessoal não era contemplado. Então, no paganismo, por mais que houvesse alguma lei, os pecados sexuais são condenáveis apenas na lei divina, porque no paganismo, os pecados sexuais eram formas ritualísticas de adoração, inclusive, como já disse antes. Então, somente na Bíblia, a lei condena essas coisas e continua condenando para quem acha para quem acha que Deus está se tornando liberal em relação a alguns pecados mencionados aqui. A justiça de Deus ainda se levanta contra a fornicação e contra formas de homossexualismo, ainda hoje, e vai se levantar do juízo também. Por isso que diz que a lei, ela se opõe a tudo, ela aqui diz assim, a lei, ela promulga a lei, mas para transgressores e rebeldes, e para tudo que se opõe à sua doutrina. Por isso que a lei, ela é colocada para os transgressores e rebeldes, e para tudo que se opõe à sã doutrina, porque a condenação de Deus contra o pecado permanece a mesma. E quanto aos aspectos mais práticos da lei, o fato é que nós vivemos os princípios do Evangelho por amor e desse modo cumprimos a lei. Não é que nós não cumprimos a lei, é que a vida no Evangelho cumpre a lei expressa na sua vontade. E tudo que se opõe a essa doutrina, então, é porque a lei permanece sendo esse baluarte contra o pecado de qualquer maneira. Mas nós vivemos assim, pela graça, em Jesus, e no amor de Deus cumprimos essa lei. Então, Paulo fala que a lei ela tem algo legítimo sim, o problema é que faziam uso errado dela. E queriam assim judaizar o evangelho. Sempre Paulo vai estar falando assim, porque Paulo está combatendo em duas frentes. As ameaças que vinham do paganismo e as ameaças que vinham do judaísmo. Vai estar sempre essas duas coisas. O paganismo e o judaísmo como ameaças à pureza da fé, com seus conteúdos que no caso do judaísmo quer retornar para o Antigo Testamento e no caso do paganismo quer se debandar para especulações filosóficas e místicas. Versículo 12, 17, resumidamente, diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era perseguidor e blasfemo. Sou grato a Deus. Existe uma coisa assim que só Deus podia fazer por Paulo, livrá-lo do seu próprio legalismo, livrá-lo de si mesmo. E essa lembrança de Paulo daquele que ele era antes de conhecer o Evangelho o leva à humildade, porque ele sabe que isso que ele tem no Evangelho ele só teria em Deus. Só teria em Deus por obra de sua misericórdia, por obra da cruz de Cristo, da obra redentiva sobre ele. Só por isso ele teria isso. Sou grato a Deus. Por quê? Porque se dependesse dele mesmo, o seu zelo religioso o faria perder. E ele continuaria como perseguidor da igreja até o fim. Porque não haveria assim, nenhuma outra norma que o demovesse disso. Nenhuma outra norma, nenhuma outra graça, em nenhum lugar que o demoveria disso. Então, Paulo manifesta a gratidão dele a Deus e pelo fato assim de Deus o haver ainda, depois de redimido, o designado para o ministério. O fato é que cada um de nós somos designados para alguma coisa. Nós não temos apenas a redenção. Temos a redenção e depois da redenção temos o desígnio. Porque se Paulo fala que ele foi chamado por Deus, livre do pecado e designado para o ministério, não é diferente com nenhum de nós. E aqui eu vou pedir novamente que vocês leiam a parábola dos talentos e se situem nela. Porque a parábola do talento diz que daquilo que recebemos de Deus temos que multiplicar, não apenas guardar, mas multiplicar, o que é muito mais do que simplesmente ser um esquentador de banco, como se diz. Porque chamado de Deus, redenção do pecado e ministério, esse é o enredo da nossa vida agora perante o Senhor. E cada um de nós deve ao Senhor essa obediência a ponto de sermos usados em sua obra, tendo antes disso, sendo por ele salvos da ira. Isso devemos ao Senhor e cada um de nós deveríamos atentar para isso. Finalizando, versículo 18 a 20, resumidamente. Esse é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmados nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência.
porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Esse é o teu dever, ó filho Timóteo. Esse é o teu dever, Timóteo. As designações específicas na vida da igreja, que eu acabei de falar agora. É o dever de Timóteo e o nosso também. Qual é a designação específica que temos sobre nós como ministério e como vontade de Deus, após termos sido redimidos? Há uma designação para nós. Há uma designação para nós naquilo que é o nosso chamado por Deus. Temos um talento, temos 2, temos 3, temos 5. Algum talento nós temos. E, como já disse antes, temos que multiplicá-lo. Uma coisa interessante que Paulo fala nessa passagem, é claro que aqui Paulo tem um chamado mais específico que a maioria de nós, um chamado específico, mas esse chamado ele é recebido mediante profecia. Profecia, segundo as profecias que antecipadamente fosse objeto. E uma coisa interessante que existia na igreja primitiva, não se vê na igreja hoje em dia praticamente, é o papel do ministério profético na designação ministerial. Em Atos capítulo 13, nós lemos lá, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, entre eles Paulo, Banaém, Colaserosa, etc. E jejuando e orando ao Senhor, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e a Paulo para a obra que eu tenho chamado. Isso está lá em Atos 13, que é aquele ponto de virada, onde a narrativa começa a ficar mais em Paulo, daí para frente, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13 de Atos. E nós vemos ali que a palavra profética era um fator de designação ministerial. A palavra profética, o ministério profético. Não a profecia de maneira geral, naquele sentido do corpo, de dons espirituais, de edificação do corpo somente, mas no âmbito das direções, no âmbito do governo da igreja, a palavra profética nesse âmbito, porque, como já disse antes, são 5 ministérios lá em Efésios, 5 ministérios. Primeiramente apóstolo, profeta, mestres, evangelistas e pastores. São 5 ministérios, não são 4 ministérios, são 5. E um desses ministérios é o de profeta, que é aquela pessoa que tem a direção de Deus, aquela pessoa que é semelhante ao filho de Issacar, que conhece a voz de Deus e sabe para onde Israel deve caminhar. Seriam as pessoas que trazem a direção de Deus, porque aqui a direção de Deus, em Atos 13, veio através do ministério profético. O Espírito Santo não apareceu pessoalmente no meio deles. Provavelmente um deles ali, imbuído desse dom de profecia, desse ministério profético, foi usado por Deus para designar Paulo e Barnabé para o ministério. E aqui nós vemos aqui que Timóteo ele recebe por profecia. Mais para frente nós vamos ler isso, que ele recebeu esse ministério pelas mãos do presbitério com imposição de mãos e mediante profecia. Então a palavra profética trazia a direção de Deus para a igreja. A unção de Timóteo vem através desse ministério, ou é imbuído desse entendimento dado pelo Espírito de Deus, daquilo que é a designação de Deus específico para Timóteo, assim como foi para Paulo e Barnabé em Atos 13. Isso falta na igreja. Como já disse antes, temos agenda, temos programa, mas não temos palavra profética nessa esfera, nesse nível, infelizmente. E Paulo fala mediante esse chamado, mediante essa profecia, para que baseado nelas, Timóteo combata o bom combate. Porque aquilo que ele recebeu de Deus é o objeto de sua vida e de seu combate na existência. Assim como nós. O que recebemos do Senhor é o objeto do nosso bom combate nesse mundo. Porque nós não lutamos contra carne e sangue, como vimos lá em Efésios, mas sim como principados e potestades nesse mundo tenebroso. Está lá em Efésios isso. Esse bom combate é a nossa própria estatura de sacerdotes, de reis e sacerdotes que, exercidos nesse mundo, se levantam contra tudo o que no mundo é contrário ao Evangelho. E esse é o nosso combate. Combater o bom combate, preservando a fé, preservando a pureza doutrinária, tomando cuidado com a pureza doutrinária. Porque Paulo diz aqui que muitos, não observando isso, naufragaram na fé. Eu não coloquei aqui, mas ele cita 2 cidadãos, que é Emineu e Fileto, que pregaram algumas heresias. Então Paulo vê aqui pessoas que naufragam na fé porque não preservam a doutrina. Porque vão para especulações, vão para coisas fora da palavra de Deus e não se mantêm na doutrina.
como Emineu e Fileto, começaram a pregar heresias. Hoje em dia, muitos pastores pregando heresias, pastores gurus, pastores liberais, padres simpáticos e bonitos pregando heresias, acomodando a alma das pessoas que já querem realmente assim um conforto para o seu próprio pecado, porque as pessoas também escutam o que querem. Mas o fato é que, quanto a nós, devemos nos cuidar com relação a isso e combater o nosso bom combate, sabendo que o depósito da fé nos é confiado e que perante ele somos responsáveis perante o Senhor. E por isso prestaremos conta perante o soberano Senhor quando ele vier julgar esse mundo. E nós temos que estar de pé diante dele, tendo combatido esse bom combate, tendo sido zelosos da fé e da doutrina a qual temos recebido. Amém? Deus abençoe os irmãos.